Eu quero fazer uma pergunta para a igreja essa noite. Como anda o seu discernimento? Como anda o seu discernimento espiritual? Como andam as suas decisões, as suas escolhas, os seus posicionamentos no seu dia a dia? Tantas decisões nós temos que tomar a cada dia. E diante de tudo isso, como anda o seu discernimento? Você tem sido direcionado por Deus ou pela sua empolgação, pela sua ansiedade, pela sua vaidade ou até desejo carnal? Queridos, uma arma tão poderosa que faz uma grande diferença em nossa vida e caminhada espiritual. Muitas pessoas, crentes, conhecedores da palavra, estão se perdendo em sua vida, se perdendo em suas decisões, porque não se utiliza de uma arma poderosa chamada discernimento espiritual. E é sobre isso que eu quero falar com a igreja em nome de Jesus. Eu quero ler aqui um texto, aqui em Timóteo, que diz o seguinte, 1 Tessalonicenses capítulo 5, 21, 22, que diz assim: examinai tudo, diga comigo, examinai tudo, amém? O apóstolo Paulo diz que eu e você devemos fazer uma avaliação de tudo aquilo que nos cerca, de tudo aquilo que é necessário eu tomar um posicionamento. Ele diz: examinai tudo. Eu preciso examinar tudo, todas as coisas. Ele continua dizendo: retende o bem, abstende vós de toda aparência do mal. A versão NVI, você que tem uma versão diferente, NVI, versão internacional, diz assim: mas põe à prova todas as coisas e fique com o que é bom. Amém? Feche teus olhos, vamos orar em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, nós oramos a Ti e nós Te louvamos, Senhor, pela Tua fidelidade, pelo Teu amor, por tudo quanto o Senhor tem feito em nosso meio. Nós demos graça ao Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Que Teu Espírito possa falar a cada coração, trazendo crescimento, avivamento para a nossa vida, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, que nessa noite nós possamos ter nossa visão aberta, que possamos viver uma vida com excelência, uma vida que o Senhor sonhou para cada um de nós em todas as áreas, seja familiar, financeira, seja, Pai, empresarial, Senhor, seja em relação, Pai, à educação de nossos filhos, Senhor. Pai, nós precisamos da Tua sabedoria. A Tua sabedoria, a Tua palavra fala que vem do alto, que é pacífica, Senhor, em nome de Jesus, cheia de graça, misericórdia, Senhor, virtude para a nossa vida, Senhor. Pai, mas a sabedoria humana, ela é terrena, diabólica e animal. Pai, nós queremos sim, Senhor, ser direcionado pelo Teu Santo Espírito, Senhor. Então tome a nossa vida, Senhor, libera a palavra de revelação à Tua igreja, ao Teu povo, que o Senhor possa gerar vida em cada um de nós, em todos aqueles que ouvem a Tua palavra. Assim eu desejo em nosso coração. E nós oramos, Pai, no nome poderoso de Jesus. E todos quanto que digam amém, amém e amém. Amém, queridos? Queridos, entenda bem. Paulo fala aqui algo interessante em 1 Tessalonicenses. Paulo, na verdade, ele está falando de discernimento. O que é discernimento? É uma capacidade de discernir a verdade e o engano. Deus, ele tem isso para nós. Uma arma poderosa, uma ferramenta tão útil para o nosso dia a dia. Muitas pessoas têm trazido prejuízo em sua vida, em vários aspectos, por não buscar o discernimento espiritual, que é muito melhor e maior do que um discernimento humano. As minhas percepções, elas podem ser falhas. Eu posso falhar segundo as minhas emoções, os meus sentidos humanos podem sabotar a direção de Deus na minha vida, mas Deus, ele tem um discernimento para cada um de nós. Deus, sabedor disso, que nós precisamos, porque o inimigo, ele tenta nos ludibriar, ele tenta cirandar conosco. Então Deus, ele quer que os seus filhos venham andar com o seu discernimento apurado. Mas de que maneira nós vamos discernir as coisas? De que maneira nós vamos discernir aquilo que é verdadeiro, aquilo que é falso, aquilo que realmente vai trazer edificação, aquilo que pode trazer prejuízo na minha vida? De que maneira eu posso discernir as coisas segundo a ótica de Deus? A palavra do Senhor vai me dizer o seguinte:
No Evangelho de João, capítulo 8, 32, a Bíblia fala: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O Senhor lhe fala que através do conhecimento da verdade, e a verdade ela tem um nome, e esse nome se chama Jesus Cristo. A Bíblia fala que Jesus é o próprio Verbo, como diz lá em João capítulo 1, o Verbo encarnado. Jesus é a palavra revelada a nós. Jesus ele fala que ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por ele. A verdade ela tem um nome, é uma pessoa. Quando nós nos relacionamos com essa pessoa, que é a própria palavra de Deus, o próprio Deus falando conosco, quando abrimos as escrituras sagradas, é Deus se revelando a mim, se revelando a você. Quanto maior o meu relacionamento com Deus, maior será o meu relacionamento também com Ele a cada dia, e por isso terei discernimento espiritual. Maior será o meu discernimento. Consequentemente, menos eu serei enganado, ludibriado pelo inimigo, o adversário da minha vida. Quanto maior a comunicação com a palavra, quanto maior minha comunhão com Ele, quanto cada vez mais eu caminho na presença, na direção da palavra, em ouvir e meditar nas escrituras, consequentemente o seu discernimento ficará mais apurado. Mas uma pessoa que ela não tem essa relação com Deus, que ela não tem essa proximidade, ela não se familiariza com a palavra, ela não tem essa intimidade, com certeza essa pessoa é vulnerável ao inimigo. Entenda, querido, isso é algo tão natural, que na própria Casa Moeda, né, quando se produz ali as notas, existe especialista que passa de que maneira você deve reconhecer uma nota verdadeira e uma nota falsa. E o aprendizado que nós recebemos através disso é quanto maior o entendimento, quanto maior tempo você investe com uma nota verdadeira, e quanto mais você estuda sobre ela, as suas diferenças de uma nota falsa, mais especialista você fica em reconhecer aquilo que é falso. E Deus ele tem isso para nós. Você vai reconhecer aquilo que é falso quando você gastar tempo com aquilo que é verdadeiro, que é Jesus Cristo, é a palavra. Quanto mais você se relaciona com a palavra, e Deus ele começa a abrir o teu entendimento, você começa a entender como Deus vê a coisa, como Deus ele tem aquilo que é guardado para mim e para você de bom. Quanto mais você tem comunhão e maneja essa palavra como um bom obreiro, como a Bíblia diz, maior será o seu discernimento espiritual. Por infelicidade, querido, infelizmente a gente vê muitas pessoas se perdendo na sua caminhada, perdendo na sua vida ministerial, perdendo talvez na sua vida financeira, perdendo na sua vida em termos emocionais e relacionamento, por falta de discernimento. Pessoas que estão andando somente por aquilo que seus olhos veem, andando pelos seus sentidos humanos, e ignorando uma direção que Deus tem para cada um de nós. Quantos entendem que Deus tem o melhor para você e para mim? Diga glória a Deus. Querido, por que então não buscar o discernimento? A palavra do Senhor, aqui em João capítulo 8, 43, 45, e o primeiro passo, querido, para a gente melhorar nosso discernimento, é pensar sobre o nosso próprio discernimento. Discernir aquilo que nós estamos pensando, discernir as nossas atitudes. Se nós olharmos para trás, talvez na semana, nesses meses que se passaram, você tem melhorado o seu discernimento espiritual? Você tem buscado tomar decisões segundo aquilo que há no coração de Deus para a sua vida? Ou você é uma pessoa que somente toma decisões pelo impulso ou pelas opressões da vida? Quando estou em aperto, uma situação, uma ideia aparece na minha cabeça e me dá na telha, e ali eu, por uma empolgação, por um impulso, por uma precipitação, e a palavra precipitação, ela vem de precipício, eu começo a tomar umas decisões sem consultar a Deus, e isso pode escravizar o meu futuro. Posso trazer prejuízo não somente para mim, mas para aqueles que convivem comigo, para minha casa, para minha família. Quantas pessoas às vezes fazem uma aliança errada, e isso traz prejuízo para a sua vida, seja uma aliança comercial,
seja uma sociedade, seja uma aliança no relacionamento, uma pessoa que você talvez ele tenha se aliançado, e essa pessoa, por esse relacionamento, tem trazido prejuízo para a sua vida. Deus não tem prejuízo para nós. Deus, ele tem o melhor dessa terra, mas eu preciso me alinhar com Ele. Eu preciso buscar a direção daquilo que Deus tem para mim. No Evangelho de João, capítulo 8, 43, versículo 45, olha só: porque a minha linguagem não é clara para vocês. Uma pergunta que Jesus faz: porque são incapazes de ouvir o que eu digo. Vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou na verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso, é pai da mentira. No entanto, vocês não creem em mim, porque lhes digo a verdade. Irmão, isso aqui é muito forte. Querido, entenda bem uma coisa. Nesse momento aqui, Jesus, ele estava falando, ele estava se direcionando aos mestres da lei, os fariseus, os religiosos, aqueles que conheciam a lei de Moisés, conheciam a palavra. No entanto, essas mesmas pessoas que se diziam conhecedores da palavra, Jesus, ele olha para eles, repreende eles e fala: vem cá, porque a minha linguagem não é clara para vocês. Eles conheciam a palavra, mas não recebiam Jesus. Eles conheciam a letra, mas não honravam aquilo que Jesus dizia. Os fariseus, religiosos da época, aqueles que diziam que eram representantes da palavra de Deus, Jesus, ele fala: olha, eu estou aqui, eu trago aqui a vontade de Deus, eu sou filho, sou o próprio Deus encarnado, mas vocês, a minha linguagem não é clara para vocês. Querido, entenda a mesma coisa. E quantos crentes estão vivendo dessa forma? Eles têm um acesso à letra, conhecem a letra, sabem o que tem que fazer e não faz. Quantas pessoas conhecem a letra, mas no momento de tomar decisões que podem escravizar a sua vida, ou temporadas da sua vida, não consultam a Deus. E ele fala: vocês não entendem a minha linguagem, a minha linguagem não é clara para vocês. Querida, quando a palavra fala que eu devo examinar, a palavra examinar significa avaliar, ponderar. Aleluia! Eu preciso avaliar as situações que estão na minha volta antes de tomar as decisões. Antes de entrar em situações que talvez eu estou achando que a minha vida é uma loteria esportiva. Isso é para o mundo, mas você é de Deus. Jesus, ele tem vitória para nós. A Bíblia fala em Isaías 1:19: se quiser a condição, ou seja, a vontade de nos abençoar, ele tem. Se quiserdes ouvir, comereis o melhor dessa terra. Quantas pessoas entrando em situações sem consultar a Deus, e com isso ela pode escravizar. Entenda uma coisa: a sua vida aqui é uma só. Quantas pessoas às vezes entram em relacionamento errado, situações erradas, que escravizam, às vezes, temporada em sua vida, e isso, meu querido, não volta mais. Tem situações que escravizam temporadas, tem outra que escraviza a sua vida inteira. Uma responsabilidade, às vezes, de um filho, um casamento, um relacionamento, com quem você anda, com quem você está entregando a sua vida, a aliança que você está fazendo, seja investimento. Querido, Deus é a luz, Ele quer iluminar nossos caminhos. A sua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. Como é que posso eu, como um filho de Deus, onde o Espírito Santo, onde o seu nome é conselheiro, consolador, ajudador, é o meu amigo. Conselho é aquele que dá conselho, conselheiro é aquele que me dá conselho, ajudador é aquele que me ajuda, companheiro é aquele que é meu amigo fiel. Como é que eu posso viver com uma pessoa 24 horas por dia e não consultar essa direção, e fazendo a minha vida como uma loteria esportiva, que através de uma atitude você pode perder algo, é uma coisa mais preciosa que nós temos, que é chamado tempo.
talvez de uma decisão errada, que a pessoa vive e passa, não volta mais. Quantos entendem isso? Quantas pessoas às vezes gastam energia, tempo, dinheiro em situações que não valeram a pena? Deus, Ele tem o melhor para nós, mas a nossa dureza do coração impede de ouvir a voz de Deus. Porque na verdade a gente fala que é servo, mas na verdade quem está no controle da vida somos nós e não Ele. Existem situações, querido, que são decisões que nós tomamos, que pode mudar a nossa história, que pode afetar a nossa vida. São decisões muito sérias, e muitas vezes a gente trata isso de uma forma leviana, aonde Deus, Ele quer o melhor para cada um de nós. E o pior disso tudo, que quando dá ruim, a gente quer culpar Deus, ou a gente fica triste com Deus, ou a gente faz biquinho para Jesus, como Jesus fosse culpado. Ele sempre esteve presente, mas não paramos para consultá-lo, e achamos que tem o direito de ficar triste, cabisbaixo, oprimido, porque na verdade, por que não deu certo? Porque Jesus não estava no negócio. Jesus não tem compromisso, querido, com aquilo que Ele não disse. Ele não tem compromisso com aquilo que Ele não disse. Aleluia. Ele só tem compromisso com aquilo que Ele diz. Quantos estão entendendo? Diga glória a Deus. Fala assim: Ele nunca é culpado. Você pode dizer isso? Você tem fé para falar isso? Ele nunca é culpado, querido. Se algum erro, você pode ter certeza, está em nós, porque o nosso Deus, Ele é perfeito. Aleluia, querido. Então aqui a minha linguagem não é clara para vocês. O que está contaminando a linguagem de Deus para a sua vida? O que está contaminando de você ouvir a voz de Deus? É o eu, a vaidade, a soberba, a arrogância, é minha carnalidade, é o meu ego, são as minhas razões. O que está contaminando, interferindo na linguagem de Deus para a nossa vida? Nós precisamos discernir, querido. Discernir a nossa maneira que nós estamos vivendo na presença de Deus. Discernir o que nós estamos fazendo com o nosso dinheiro. Discernir com as amizades que nós estamos nos aliançando. Discernir com quem nós estamos andando. Discernir aquilo que é verdadeiro, aquilo que é falso. Aquilo que é luz, aquilo que é treva. Aquilo que é profano e aquilo que é santo. Nós temos que discernir. E muitos, pela sua baixa, do seu discernimento espiritual, o inimigo tem encontrado vantagem para matar, para roubar e destruir. Coisas que às vezes a gente toma decisões precipitadamente. É onde vem essa palavra precipício, um abismo chamando outro abismo, por não ouvir a voz de Deus. Quantos entendem que Deus tem o melhor para nós? Diga glória a Deus. Catuca teu irmão, fala assim: meu irmão, Deus está falando. Aleluia. O Senhor me fala: seja prudente como a serpente e seja simples como a pomba. Deus fala de prudência, irmão. Aleluia. Eu devo ser uma pessoa prudente. Eu devo ponderar, avaliar as coisas muito bem. Coisas essas que possam interferir na minha vida, na minha casa, na minha família. Decisões essas que podem escravizar o meu futuro de alguma forma. Querido, eu não quero perder tempo. Quanto mais o seu relacionamento é melhor com Deus, maior será o seu discernimento espiritual. Quanto menor o seu relacionamento, comunhão com Ele, menor será o seu discernimento. Eu não estou falando de você estar somente na igreja. Você precisa ter comunhão diária com Jesus. Aleluia. E muitas às vezes entrando em guerras que não são delas, muitas pessoas entrando em tempestade, em desertos, porque se colocou fora da direção de Deus, tomou decisões, posicionamentos onde Deus não está. E como disse, muitos questionam Deus: por que eu estou passando por isso? Por que eu estou vendo isso? E Deus está falando: quando você entrou, você pediu permissão? Eu falei que te abençoar dessa maneira? Eu falei para você fazer isso? Deus não tem como, irmão. Aleluia. Aleluia. Aqui eu vejo então, porque a minha linguagem não é clara para vocês. Ele está falando com o grupo, os mestres da lei, os religiosos, os fariseus, porque são incapazes de ouvir o que eu digo.
Vocês pertencem ao Pai de vocês. Qual é o Pai? Que é o nosso Senhor. Vocês não se apegam na verdade, pois não há verdade nele. E muitas vezes rejeitam a verdade, porque a verdade às vezes é algo que a gente não quer ouvir. Aleluia. Às vezes a verdade nos confronta, irmão. Mas se a verdade é verdade, então é algo bom. Porque a verdade cura, liberta, restaura, salva. Aleluia. Na verdade Deus habita, e não na mentira. Aleluia. Então aqui, dois tipos de pessoas. Dois tipos de pessoas que não se utilizam do discernimento espiritual. Uma, por falta de conhecimento. Oséias 4,6 fala que meu povo perece por falta de conhecimento. Não é pelo diabo, o culpado do inimigo, como o pastor Marcos esteve aqui dizendo, e é uma verdade, mas por falta de conhecimento, pela ignorância, que é a ausência de luz, por isso que chamamos de trevas. O conhecimento é conhecido no hebraico como luz, aquilo que me ilumina. A ausência do conhecimento, ignorância. O diabo trabalha na sua ignorância espiritual. Eu posso pecar por ser ignorante no assunto, por não ter comunhão com a palavra de Deus. Os meus olhos continuam obscurecidos, eu continuo cego espiritualmente. Em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4, fala que o diabo cegou o entendimento dos incrédulos, para que não resplandeça a luz do Evangelho. O diabo quer nos cegar. O diabo compra vantagem quando a gente não tem um discernimento. Discernimento, querido, não é algo opcional. Aleluia. É uma necessidade na nossa vida espiritual. Porque todo dia você toma decisão. Todo dia o diabo se levanta, meu irmão, para matar e roubar e destruir. Ele fica bolando planos, projetos para te incomodar. Ele se utiliza da nossa carnalidade, do nosso sentimento emocional para nos engodar. Mas Deus nunca falou que eu sou guiado pela minha emoção e nem pelo meu sentido. Eu sou guiado pelo Espírito Santo de Deus. E eu preciso ter essa relação. Eu preciso ter essa comunhão. Eu preciso estar mais próximo dele. Pessoas perecendo, pessoas com a sua vida às vezes em baixa, onde Deus ele tem o melhor dessa terra. Mas às vezes está faltando o meu discernimento, se tornar mais apurado para ouvir aquilo que Deus está falando comigo. Então existem duas pessoas que não desfrutam do discernimento. Uma por ignorância e outra por rejeitar a verdade. Por não, como ele disse, se apegar à verdade. Eu quero a verdade para mim. A verdade que me cura, que me liberta, que me salva, que me restaura. A verdade aonde habita a vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita. Deus tem aquilo que é bom para nós. Deus tem aquilo que é agradável para você. Deus tem aquilo que é perfeito. Você recebe isso em nome de Jesus? Se meu Pai tem isso para mim, por que não vou buscar? Se meu Pai ele tem a direção para a minha vida, para que por meio de Cristo, como diz Paulo em Coríntios, por meio dele eu vou triunfar sobre todas as coisas, por que eu vou me permitir me enganar? Por que eu vou ser ludibriado pelo inimigo e adversário da minha alma, que só quer o meu insucesso, que só quer somente me destruir, que quer me botar lá no fundo do poço, aonde ele encontra liberdade ele quer entrar. Se Deus ele me reveste de um escudo chamado verdade, da pessoa de Jesus, para mim vencer e triunfar sobre ele, porque por meio de Cristo, por meio da palavra, eu sou mais do que um vencedor. Por que não, querido? Pela preguiça, pela minha precipitação, não, porque eu quero, minha vaidade, a minha meninice. Paulo fala, quando era menino, falava com menino, mas eu deixei as coisas de menino para ser um homem de Deus. A gente precisa crescer. Aleluia, queridos. Aleluia. Louvado seja teu santo nome. Aleluia. Em Provérbios capítulo 3, 6, 7 vai dizer: confia no Senhor de todo o teu coração. Meu irmão, é de todo. Examinai tudo. Avalia, pondera, observa. Primeiro, antes de tomar a decisão, para um pouquinho, aperta o freio. Senhor, não quero ser enganado. Senhor, essa pressão não
vai me consumir, eu não vou tomar nenhuma decisão no momento de opressão, porque grande parte das pessoas tomam as suas piores decisões nesse tempo. No momento que você está mais oprimido, mais afligido, meu irmão, é esse momento que você tem que estar mais guardado em Deus. É o momento que você tem que parar e avaliar muito bem, porque as maiores besteiras da nossa vida nós fazemos geralmente nesse tempo. No momento de pressão, no momento de aflição, a gente não quer esperar Deus, a gente quer tomar decisão, e como vamos tomar uma decisão sem pensar, meu irmão, a gente piora o problema. Em vez das coisas melhorar, anda para trás. Eu quero dizer, meu querido, que no mundo nós temos aflições, mas mesmo no tempo da aflição, Deus continua sendo Deus na sua vida. A última palavra vem do Senhor. Você não vive pelas circunstâncias, você vive por uma palavra. Você vive por aquilo que Deus diz. Aleluia, querido. O justo viverá pela fé. Confie no Senhor de todo o teu coração. Não te estribe, não te apoie no seu próprio o quê? Entendimento, mente. Aonde nós estamos apoiando? As nossas decisões estão sendo segundo qual o fundamento? A palavra, minha emoção, meu sentimento, a minha vaidade, são pelas pressões da vida. Ele diz: reconheçam em todos teus caminhos. Agora pensa um pouquinho. As decisões que você tem tomado nos últimos dias, você tem reconhecido Deus nesse caminho? Tem que pensar. Pastor, hoje o Senhor está pregando, para o teu bem, por amor à sua vida. É o que ele te enganando. Vai que vai dar tudo certo. Micaías, né? Falando por rei Acabe. Vai que Deus é contigo. É por aí não, Deus tem princípio, irmão. A gente tem que ter cautela. Não lembra do rei Acabe? Vou para a guerra, não vou para a guerra, não é isso? Foi consultar os profetas, os falsos profetas. Vai que Deus é contigo. Micaías, o profeta, deu uma zombadinha. Não pode ir, não, fala a verdade. Se teu fruto vai morrer. Mas a gente não quer ouvir a verdade. Acabe não quis ouvir a verdade. Ele quis viver no engano. Conclusão, resultado: morte. Então, querido Deus, Ele tem vida para nós. Deus tem o melhor dessa terra para cada um de nós. Mas nós temos que aprender a ouvir a voz de Deus. Não tome nenhuma decisão precipitada. Aleluia. Ele fala: reconhece bem todos os teus caminhos, Ele endireitará as tuas veredas. Se tem alguma coisa torta, Ele vai endireitar quando há liberdade. Não seja sábio aos teus próprios olhos. Eu já vi aqui, já deu tudo certo. 2 mais 2 é 4, 3 mais 3 é 6. Legal. O que Deus disse? A matemática de Deus é diferente da nossa, irmão. Ele fala que os seus caminhos não são os nossos, que os seus pensamentos não são os nossos pensamentos, mas são superiores. Aleluia. A matemática de Deus: 5 pães e 2 peixinhos alimentou 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Ainda sobejaram 12 cestos, porque Deus estava no negócio. Porque quando Ele está no negócio, até o pouco Deus se torna muito. Aleluia. Discernimento espiritual, processo cuidadoso. Olha só, é um processo cuidadoso de avaliar. O meu pensamento deve estar alinhado com a palavra de Deus. É um processo cuidadoso, não é uma coisa que eu vou ser precipitado. Calma, para, avalia, observa, pondera. Meu irmão, às vezes eu vejo crente que fala demais. Deus deu 2 ouvidos uma boca. Fala muito, segura um pouquinho, para um pouco, pensa, reflita. Tem pessoa que tu vê, vou dar atenção, pega assim, espera, conversa, vamos ouvir. Por que eu tenho que falar na hora? Por que tem que ser na pressão? Calma, busca Deus, vamos fazer as coisas certas. Na multidão de conselhos é a sabedoria. Eu tenho que parar e filtrar aquilo que é de Deus na minha vida. Eu tenho que avaliar. Aleluia. O certo é você nascer de 9 meses, amém, querido? Você
esperar, não teve? A formação completa e bem saudável é quando você passa o tempo correto. Fora isso, pode até nascer, mas vai gerar problema. Aleluia! Então aqui, querido, eu botei, não é opção, é necessidade. O inimigo tem prevalecido na vida de muitos pela falta do exercício do discernimento espiritual. Aleluia! Então a gente precisa discernir, querido, com quem a gente está andando, o que a gente está... Perdão. Vamos lá, 2 Pedro capítulo 1, olha que lindo isso aqui. Olha como é que Deus fala de discernimento. Ele fala o seguinte: seu divino poder nos deu, olha só, Deus deu todas as coisas. Você pode dar glória a Deus? Deus, Ele tem tudo para você. Tudo. Ele me deu todas as coisas. Aleluia. De que necessitamos para a vida. Deus tem tudo para você, daquilo que você necessita para você viver. Você crê nisso? De alguma forma Ele promove. Como foi falado, você não sabe ir para a direita, vem para a esquerda, Ele faz. Calma, eu vou agir na direção sua, Senhor. A minha confiança está em Ti. A minha dependência é o Senhor, e o Senhor é a minha suficiência. Porque agindo Deus, quem impedirá? Tudo posso naquele que me fortalece. É bonito de ouvir isso. Temos que viver. Aí Ele diz, olha, Ele deu todas as coisas, o que necessitamos para a vida, para a piedade. Por meio de como eu tenho todas essas coisas? Pleno conhecimento de Deus. Existem milhares de promessas inseridas nas Escrituras Sagradas. E quando eu começo a me relacionar com essa verdade, que se chama Jesus Cristo, uma pessoa, Ele fala que eu tenho tudo que eu preciso para essa vida Ele tem para mim. Mas através do pleno conhecimento dessa verdade, o meu entendimento vai estar aberto. Ele vai me conduzir daquilo que Ele tem para mim. Ele vai dizer, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Aleluia! Ele me chamou para a glória e para a sua virtude. Por intermédio desta glória e virtude, Ele nos deu a sua grandiosa, preciosa promessas, plural, para que por elas você se tornasse participante da natureza divina e fugisse da corrupção que há no mundo causado pela cobiça. Ele fala, eu tenho todas as coisas para vocês, eu tenho todas as coisas para aqueles que têm uma aliança comigo, para os meus filhos. Através do pleno conhecimento, vocês vão tomar a decisão certa, vocês vão ser guiados pelo meu Espírito, vocês vão comer o melhor dessa terra, através do seu relacionamento, onde o teu discernimento vai ficar mais apurado. Aleluia! E ele diz o seguinte, olha, para que vocês fujam da corrupção. Corrupção significa perda de valores. Quando as pessoas com decisões erradas estão perdendo valores na sua vida, valores emocionais, financeiros, tempo, energia, estão se corrompendo. Jesus não chamou para você ter perda de valores. Jesus, Ele veio para agregar valores em nossa vida. Aleluia! Querido, quando a gente tem uma direção de Deus, não significa que você possa passar uma dificuldade. Isso não significa que a gente pode passar um processo. Pode, a gente passa, mas é certo a vitória lá no final, porque Ele garantiu, porque você está passando com Ele, não sozinho. Aleluia! Ele diz aqui, ó, fugindo da corrupção que há no mundo causado. Como é que eu começo a ter perda de valores? Com o P. Como é que é a corrupção? Por causa da o quê? Diga comigo, cobiça. Sabe o que é cobiça? Eu notei aqui, ó. Cobiça. Vamos aqui, ó. Desejo desmedido pelo poder. Pode ser pelo poder, pelo dinheiro, pelos bens materiais, por glória, coisas. Aquela coisa que é desmedida, eu cobiço, tem que ser, tem que fazer, tem que ser agora, vou fazer, vai acontecer, é isso, é isso. Calma. Onde está Deus? Aonde está o teu Senhor? Ou é você que está no controle da sua vida? Quantos estão entendendo? Por uma coisa desmedida.
O diabo trabalha na carnalidade, e a cobiça é também uma das obras da carne. Quando estão pegando, diga glória a Deus. Aleluia. Hebreus capítulo 5, 14. Olha aqui, ó. O exercício do discernimento nos gera maturidade. Querido, eu quero falar uma coisa para você. Os maduros, eles exercitam o discernimento, porque o discernimento é uma coisa exercitada diariamente. Se você quer crescer espiritualmente, começa a ter discernimento espiritual. Como? Exercitando todo dia. Porque todo dia você depende de Deus. Discernimento é coisas para pessoas maduras, não é para meninos. O menino nunca cresce. O menino nunca terá um discernimento espiritual. O discernimento, guarda isso no teu coração. O discernimento é utilizado por pessoas que têm compromisso com Deus. Quem não tem compromisso não busca discernimento. Se eu sou solteiro, vou me relacionar com alguém, eu preciso de uma direção para saber se há um temor. Se eu sei que Deus é Senhor, que é o melhor dessa terra para mim, por eu ter um compromisso com Ele, eu vou buscar discernimento. Se há um negócio, seja qualquer coisa que eu vou tomar uma decisão, que pode escravizar ou corromper a minha vida, até mesmo espiritual, coisas essas que possam me afastar mais da presença de Deus, eu preciso buscar. Eu vou buscar porque temo, reverencio, tenho compromisso, e eu sei que a palavra dele tem peso na minha vida. Se você não faz isso, é porque você não tem compromisso com ele. É duro de ouvir, mas é uma verdade. Discernimento é para aquele que se importa com Deus. O que Deus pensa, como Deus vê, o que Deus tem de melhor para nós. Por isso que a oração, quem ora é dependente. Quem não depende de Deus, nem ora, irmão. A oração é uma forma de você dizer: Senhor, eu não sei, eu tenho que sair e tomar decisões, mas ilumina meus passos. Eu não quero ser enganado, eu não quero ser confundido. Senhor, eu vejo hoje, mas o Senhor vê amanhã. O Senhor sabe o que é melhor para mim. Meus olhos podem me enganar, o meu coração pode me engordar, mas a tua palavra, Senhor, ela é fiel. Homens podem preparar planos, mas perfeitos são as palavras que saem da boca de Deus. E Deus, Ele quer o melhor para nós. Essa palavra é para alegrar nosso coração. Essa palavra é para saber que existe um Deus de amor que nos ama, que não quer o prejuízo na nossa vida. Essa palavra tem que gerar vida em nós, um despertamento. Ele fala: o alimento sólido é para aqueles, olha só, o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir. Discernimento é algo que tem que ser trabalhado diariamente. Eu começo a exercitar e com isso estou crescendo espiritualmente. Antigamente andava segundo meus conceitos, aquilo que estava na telha, segundo aquilo que pensava e tomava decisão. Mas hoje, como filho de Deus, hoje sou um templo do Espírito Santo, tenho uma comunhão, Ele é meu ajudador, conselheiro, eu tenho a palavra, eu preciso buscar. Através a cada dia, quando eu vou exercitando isso na minha vida diária, você está crescendo espiritualmente, você se torna uma pessoa madura espiritual. A característica de uma pessoa que tem maturidade é uma pessoa que tem as suas faculdades exercitadas por discernir coisas. Aleluia! Paulo vai dizer lá em Coríntios que o homem natural não alcança as coisas de Deus. O natural só vê o natural, só vê aquilo que os seus olhos veem. Mas aquele que é espiritual discerne tudo e todos. O cara só vê aqui. O homem espiritual está vendo lá na frente o que vai acontecer, porque tem palavra. A palavra é certa, a palavra não cai por terra, não volta vazia. Deus não muda, é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Tudo isso
foi entregue, está disponível a mim e a você, para que eu venha viver uma vida abundante com excelência. Mas cabe eu a você tomar posição. Ou deixo ser guiado pelas minhas emoções, como era na velha natureza, a velha criatura sem Jesus, ou eu continuo vivendo como um velho homem, eu tomo minhas próprias decisões, aquilo que passo, está na telha eu faço, e sim, é assado e ponto final. Ou você realmente se torna um filho de Deus. Mas pastor, eu não sou filho mesmo na emoção. A Bíblia fala que o filho de Deus é guiado pelo Espírito. Aquilo que Deus pensa tem peso. Aquilo que Deus sabe a meu respeito tem que ponderar. Fala para o seu irmão, a vida é uma só, irmão. Se você levantar a história de muitas pessoas, quantas pessoas escravizaram a sua vida, que não dá para voltar mais para trás, porque tomaram decisões erradas. Aquilo que o homem planta, ele come. Aleluia! Você vai receber a semente da mesma espécie. Aleluia! Em Efésios capítulo 4, 13, Paulo vai dizer: até que todos alcancemos a unidade da fé. Olha qual é a vontade do homem de Deus: que todos vão crescer, alcançar a unidade da fé no conhecimento do Filho de Deus. Cheguemos à maturidade. Através do seu relacionamento com a palavra, você vai exercitando as faculdades através do discernimento espiritual. Você vai com cautela avaliando, ponderando as coisas segundo a palavra de Deus. Pedro vai falar que a nossa vida nós temos que administrar, seja no falar, seja no administrar a nossa vida, segundo a palavra de Deus. Tudo que você vai fazer, palavra. Para isso aqui, palavra. Como é que Deus vai mandar isso aí? Palavra. E quando você começa a viver isso, querido, daqui a pouco isso vai fluir de uma forma natural. Mais difícil você será ludibriado pelo inimigo. Mais difícil. Mais difícil você de ser enganado. Ele fala: o conhecimento do Filho de Deus chega à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Propósito é que não sejamos mais como criança, levado de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento. Você vê a sua vida assim? Sabe que está aqui? Para lá, faço isso, amanhã faço outro, faço aquilo, faço a mesma coisa. Estou jogando para lá, estou jogando para cá. Para onde estou indo? Mas nem para lá e nem para cá deu certo. E agora? Eu preciso crescer. O Senhor fala: não sejamos mais como menino. Porque eu tenho que crescer no conhecimento, para não ser mais como menino, sendo levado de um lado para o outro pelas ondas, nem jogada para cá ou para lá por todo o vento de doutrina, pela astúcia e esperteza de homens que induz ao erro. Antes, seguindo o quê? Que é a verdade? A palavra. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Jesus Cristo. A gente precisa crescer, irmão. Se você tem já exercido, glória a Deus pela sua vida, o discernimento espiritual, aleluia, continue assim, a cada dia. E a gente vai discernindo, exercendo a palavra. Você vai começando errando, vai acertando, daqui a pouco, opa, já aprendi, o jeito é dessa forma, é dessa maneira, as coisas começam a fluir, a acontecer, e você começa a desfrutar das coisas de Deus. Mas caso você ainda não entrou nisso, comece a exercitar. O discernimento espiritual é um exercício. Aleluia. Querido, eu falo uma coisa, pessoas, eu vejo às vezes, dá dó. Pessoas acham que é vir para um culto, porque rodopiou, porque pulou, porque falou alguma coisa, Deus vai mudar minha vida. Não é por aí não, gente. Tem que crescer, para de ser menino. Nada contra rodopiar, nada contra em falar em mistério, nada contra em dar revelação, isso tudo é legal. Mas você quer ser um crente abençoado, você tem que crescer no conhecimento de Jesus. Você tem que ter discernimento espiritual, saber com quem você anda. Quantas pessoas andando com piores pessoas e querem sucesso na sua vida?
Quem são seus amigos? Quem você admira? Com quem você tem andado? Como é que eu quero ser um homem espiritual se eu sou com carnais? Como é que eu quero crescer na vida, ser um alguém de sucesso, só andando com um fracassado? Eu tenho que saber com quem eu ando. Aleluia. Saber administrar aquilo que Deus coloca em tuas mãos. Saber que tudo que Deus coloca em tuas mãos diz respeito a Deus. A Bíblia fala que nós não temos nada, tudo é dele. A Bíblia fala que nós somos mordomos, estamos aqui para servir. Então o nosso jeito também diz respeito ao Senhor, na maneira que administramos, na maneira que também lidamos com o dinheiro. Mas para isso ter entendimento, tem que cair a ficha. Eu tenho que entender isso. Se não fala, ninguém acredita. Ah, não é bem assim não, pastor. Então vai para a Bíblia, irmão. Depois a gente conversa. Aleluia. Em Números capítulo 13, a gente já está fechando, diz assim: Deus provou o discernimento do povo. Eu botei aqui, né? Deus provou o discernimento do povo. Passagem número 3 diz assim: enviou, pois, Moisés a espiar a terra de Canaã, e disse-lhe: subi por aqui para o lado sul, subi a montanha, e vede que terra é. O povo que nela habita, se é forte ou fraco, pouco ou muito, como é a terra em que habita, se é bom ou má, quais são as cidades que nela habitam, se em arraiais ou em fortaleza, também como a terra se fértil ou estéril, se nela há árvores ou não, esforçai-vos, tomai do fruto da terra. E eram aqueles dias da primícia das uvas. Deus nesse momento aqui estava próximo de tomar em posse a terra da promessa. O povo saiu do Egito. Moisés é orientado a separar 13 homens de cada tribo, né? Os 13, né? Os 12 espias, 12 homens de cada tribo. Os 12 espias foram levados para espionar a terra. Antes ali já havia uma curiosidade deles, dizendo assim: vem cá, como é que essa terra? Aí Deus permitiu. Moisés, levanta o homem, levanta esses homens, mandem lá verificar a terra, espionar, e que eles possam discernir. Deus queria provar o discernimento deles. Eles chegam lá, Deus já falou que a terra é boa. Não, a terra é boa, a terra é boa, né? O fruto é bom na terra, aquilo realmente que Deus falou é uma verdade. Mas espera aí, há gigantes, os anaquins, os moradores dessa terra tudo ando armado, são mais fortes do que nós. Eles ficaram com o discernimento humano e ignoraram o discernimento espiritual que Deus falou que era bom. Aleluia. O discernimento de Deus nem sempre vai estar adequado ou alinhado com aquilo que teus olhos estão vendo. Se ele falou, ele vai cumprir. Ele falou que ia dar terra ao povo, ele falou que a terra era boa, ele falou que aquela terra para o povo se apropriar, porque é uma terra que é a promessa de Deus. Mas eles ali olharam para uma situação, se utilizaram somente um discernimento humano, natural e falho, e Deus já tinha falado que a terra era deles, e por causa disso eles rodearam a promessa. Tem muito cristão que está rodeando a bênção, porque não está ouvindo a voz de Deus, porque o discernimento está embaixo, porque se consulta somente aquilo que os olhos veem, aquilo que eu acho, aquilo que penso, e fica rodeando. Essa geração não tomou posse da promessa, por causa da dureza do coração. Quando está entendendo? Pergunta para o seu irmão: como está o teste? Como está o teste que Deus está permitindo de você passar? Eu vou rodear ou vou entrar na promessa? Depende. Você está ouvindo quem? Aleluia! Aleluia! Em Mateus capítulo 13, 16, Jesus ele fala uma coisa impressionante aqui, que a gente fica meio que, peraí, não estou entendendo. Bem-aventurado significa feliz, pessoas de sucesso, próspero, benditos de Deus, aquele que o Senhor quer bem. Bem-aventurado uma pessoa de sucesso, uma pessoa próspera, uma pessoa bem-sucedida. Bem-aventurado, ele fala: bem-aventurado os olhos, porque veem, e os ouvidos, porque ouvem. Grande parte das pessoas aqui tem visão e audição, mas Jesus não está falando de uma visão e audição natural.
Ele está falando de algo espiritual. Bem-aventurados os olhos que veem, os ouvidos que ouvem. É isso que Deus está dizendo. Tem muita pessoa vendo muita coisa, menos a Deus. Tem pessoas que têm prestado o seu ouvido para muitas vozes, menos do Espírito. E como é que eu quero chegar no meu sucesso? Eu quero vencer. Querido, quem é o autor da promessa? Quem é o autor da promessa? Como é que você quer chegar na promessa sem ouvir o autor da promessa? Apocalipse 2:29 vai dizer o seguinte: aquele que tem ouvidos, todo mundo aqui tem ouvido, gente, mas que ouvido é esse? Abre o ouvido. Aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Isso aqui é tão forte que Jesus manda João escrever não somente para uma igreja, mas para 7 igrejas da Ásia. Cada um tinha um conteúdo da carta, mas todas elas se finalizam da mesma forma: aqueles que têm ouvido, ouçam o que o Espírito diz à igreja. João capítulo 8:12 vai dizer: falou-lhe, pois, Jesus outra vez, dizendo: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em treva, mas terá a luz da vida. Você quer ter uma vida iluminada, querido? Em todas as áreas, seja no seu relacionamento, seja financeira, seja ministerial, meu irmão, ande na luz, na palavra. Ele fala: se você andar nessa luz, meu irmão, as trevas não vão mais te alcançar. Ele te transportou das trevas para a maravilhosa luz. Não tenta voltar por conta própria. Aleluia. Quantos crentes batizados, meu irmão, entregou sua vida, caminhou na caminhada, mas quando ele olha para mim, parece que está em treva. Mas por quê? Será que Deus está batendo nesse crente porque não ama nele? Não gosta dele? Não foi com a cara dele? Você vai ficar excluído. Não. O amor de Deus é incondicional por todos nós. Às vezes não estamos ouvindo aquilo que Ele está falando. Aleluia. Deus só tem compromisso de abençoar com aquilo que Ele disse. Aleluia. Filipenses 1:9. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Filipenses capítulo 9. Eu faço essa oração para a igreja. O Paulo fez aqui nesse momento. Ele diz: esta é a minha oração. Qual é a oração de Paulo? Ele diz o seguinte: que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em toda percepção. A oração que Paulo faz aos filipenses, direcionado aos irmãos de Filipos, da igreja. Eu oro para que vocês venham abrir o conhecimento, iluminar os olhos do conhecimento de vocês, que vocês venham alcançar o conhecimento, e em toda percepção, está falando de algo espiritual, para discernir o que é melhor. Aleluia. A fim de que serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo, cheio do fruto da justiça, fruto que veio por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de quem? De Deus. Aleluia, queridos. Ele ora porque o povo venha crescer no conhecimento, e para que através desse conhecimento a sua percepção fique mais apurada, espiritual. Amém, queridos? Meu irmão, isso é algo tremendo. Isso é uma ferramenta útil para todos nós. Está à nossa disposição. Basta você buscar. Basta você a consultar. Todos aqui sabem que Davi foi chamado homem segundo o coração de Deus, amém? Davi em todo tempo teve vitória nas suas guerras. Todas as guerras, sabe por quê? Se você ler a biografia de Davi, em todas as guerras ele consultava a Deus. Ele entrava numa guerra: Senhor, posso ir? Deus fala: vai, que eu vou colocar os inimigos na tua mão. Ele pedia permissão. Davi era valente, era guerreiro, habilidoso, mas ele não confiava no seu braço, ele confiava na direção de Deus. Em alguns momentos ele
saber como combater. E ele falou assim: eu posso encarar? Ele falou assim: Davi, agora você vai, mas a estratégia mudou. Que às vezes a gente faz as coisas toda hora a mesma coisa. Isso aqui também vai dar certo, mas dessa forma e não é. E Davi, certa vez Deus falou: você não vai encarar o inimigo de frente, você vai encarar o inimigo por detrás. E Davi prevalecia sobre os seus inimigos. O único momento que Davi perdeu e teve consequência, quando entrou a cobiça, que é um desejo desmedido. Quando ele cobiçou a mulher ali de Urias, ele erra o alvo, porque pecado significa errar o alvo. Ele sai da direção de Deus, e ali tem uma consequência que manchou a vida de Davi na história. Por mais que ele é falado homem segundo o coração de Deus, mas todos sabem também do pecado de Davi, por causa de um desejo acelerado, desmedido, na sua arrogância. Naquele momento ele não consulta, toma uma decisão carnal, diabólica, que trouxe juízo para a sua própria casa e marcou também a sua geração. Ele era um homem de Deus? Sim. Deus tem um perdão para ele? Sim. Mas você acha que Davi não poderia ter sido poupado de tudo aquilo? Com o discernimento espiritual você é poupado de muitas coisas, de dor, sofrimento, lamento, de engano. Quando você anda na presença de Deus, quando você consulta as verdades e é guiado pelo Senhor, Deus quer poupar cada um de nós do sofrimento, porque Deus nos chamou para sermos vencedores em nome de Jesus. Aleluia. Fecha teus olhos, querido, eu quero orar.